Olá, amigos dos relatos. O que vou contar a seguir provavelmente é a história mais triste e aterrorizante da minha vida. Vou compartilhar desta vez de forma anônima pelos temas tão delicados que trata, embora já tenha contado outras histórias com o meu nome real. Acredito que em seu outro canal que foi deletado. Esta história começa, ou melhor, para ser mais preciso, se revive quando na segunda-feira, 8 de janeiro de 2023, depois de 20 anos nos reunimos. Aldo, Elias, Luiz, Alex, Amanda e eu nos reunimos porque Aldo havia retirado sua própria vida. Essa foi a notícia que Amanda nos deu um dia antes, através de uma chamada telefônica. De alguma forma ela conseguiu o número de telefone de todos. É que esta história começa há mais de 20 anos atrás, quando estávamos no ensino médio, quando não era comum que os adolescentes tivessem telefones celulares. No nosso caso, por exemplo, não lembro de nenhum de nós ter conseguir o número de alguém com quem não se tem contato há 2 décadas. Pode parecer quase impossível, mas para Amanda não foi. Ela se encarregou de encontrar, ligar e reunir todos que estiveram presentes. Na Ela Malita, sexta-feira, 19 de dezembro de 2002, recebi uma chamada de um número desconhecido que deixei tocar. Nunca respondo a números que não conheço. Na verdade, tenho um ditado: se for importante, vão ligar de novo. E assim foi quando atendi. Levou alguns segundos para reconhecer a voz do outro lado da linha. Era tão familiar, mas tão mudada ao mesmo tempo. Vi que é você, sou eu, a Amanda. Amanda do ensino médio, a esposa de Aldo. Havia anos que não tinha notícias dela. No mínimo 15 anos. No momento em que me confirmou que era ela, senti um calafrio, como se soubesse o que estava prestes a dizer. Mesmo assim, me atrevi a perguntar, a seguir a conversa como se houvesse algo normal naquela chamada. Amanda, como está Aldo? Já passou, já aconteceu. Aldo se matou, fiquei paralisado. Algo em mim já sabia. Amanda me disse que estariam velando Aldo durante todo o dia de segunda-feira em uma funerária no Maranhão. Onde vivíamos, me apressei para realizar todas as atividades pendentes que tinha naquele dia. E por volta das 3 da tarde fui para lá. Tinha um nervosismo estranho ao chegar. Lembro de cada detalhe da dificuldade que tive para estacionar, da sensação das chaves do carro na minha mão, enquanto fechava a porta, e de cada passo que dei para entrar na funerária. Procurei pelo nome de Aldo para me dirigir à sala. Ele era o único falecido sendo velado naquela ocasião. Já estavam lá, Luiz e Elias acompanhando. Amanda Alex chegou logo depois. A primeira coisa que notei foi que as velas estavam apagadas e o caixão fechado. Depois de abraçar Amanda e dar minhas condolências, perguntei por quê. Ela me disse que as velas não permaneciam acesas por muito tempo, que já haviam tentado e decidiram deixá-las assim. Sobre o caixão, não me respondeu nada. Apenas disse que no dia seguinte o corpo seria cremado. Queria que estivéssemos presentes e, acima de tudo, que depois fôssemos à sua casa para conversar, falar sobre o que havia acontecido. 2 décadas atrás aceitamos. Era impossível evitar essa conversa. Me aterrorizava pensar nisso. Mas tínhamos tempo antes que isso acontecesse. Poderia ser adiado pelo menos por algumas horas. E assim mudamos de assunto e falamos como amigos que se reencontram, como se não houvesse uma história macabra por trás. 2 da madrugada, saímos para fumar. A funerária estava praticamente vazia. Havia poucos conhecidos e todas as outras salas estavam apagadas. Sempre tento aliviar um pouco. Momentos assim, através do riso, ao que é um meio de defesa, porque sempre acabo fazendo comentário bobo que provoca risadas doces em meio a tanta dor. Ódio seja um momento para a alma, não lembro o que disse, mas todos riram, inclusive Amanda não conter a risada. Todos rimos forte, como se precisássemos disso naquele momento. Como se precisássemos liberar, não tínhamos chorado. Então, supondo que através de uma gargalhada liberamos muita emoção. Nisso notamos que alguém mais estava rindo, do outro lado da rua. Alguém quase invisível entre as árvores, atrás de uma grade que delimitava uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social. Alguém ou algo estava rindo conosco. Alguém oculto nas sombras, um homem de preto imóvel que olhava para nós. Nosso breve momento de paz terminou.
Ele estava sorrindo para nós. Parecia feliz com isso. De repente, deu um passo para trás e desapareceu, como se tivesse sido engolido pela escuridão, ou como se tivesse evaporado na nossa frente. Ficamos duros, travados. Sabíamos quem era. No fundo, sabíamos de quem se tratava. Tinha voltado para mostrar que tinha levado o Aldo para continuar. Tenho que voltar, contar o que aconteceu na manhã de 18 de dezembro de 2002, há mais de 20 anos, quando meus amigos e eu falávamos sobre coisas sobrenaturais. Durante o recreio, era moda na época, estávamos no primeiro ano do ensino médio, a 2 dias das férias, e sabíamos que Aldo iria mudar de escola, que nossa amizade, como conhecíamos, pelo menos nessa fase, estava chegando ao fim. Pensamos que seria interessante conseguir um tabuleiro Ouija para brincar, ter uma experiência, uma história em comum, para lembrar juntos, se algum dia nos reencontremos. Nos propusemos a investigar. Com conhecidos sobre o assunto, combinamos de reunir todas as informações possíveis e fazer direito. Queríamos buscar todos os elementos que precisávamos para que realmente funcionasse, para falássemos com algo. Ainda lembro de tudo que mencionamos na sexta-feira, no recreio. Precisávamos conseguir velas pretas para colocar em cada canto do tabuleiro, um copo de água, um prato com sal, e selar o tabuleiro com sangue dos participantes. Na sessão não era nada surreal. Nos disseram que bastaria furar um dedo e colocar no tabuleiro. Enfim, já podem imaginar tudo que tivemos que procurar ao sair da escola. Nos reunimos e fomos comprar o tabuleiro e os ingredientes que precisaríamos. Só faltava uma coisa importante: o local onde poderíamos brincar sem que ninguém nos incomodasse. Elias se lembrou de uma construção grande, parada atrás da casa dele. Não era nada. Assombrado, apenas uma construção parada por falta de dinheiro. Nos pareceu uma boa ideia e nos pusemos a caminho para fazer isso. Já no local, buscamos o lugar mais escondido, onde entrasse menos luz do sol, e sobretudo com medo de que alguém de fora visse que estávamos acendendo velas, pois sabíamos que isso resultaria em uma boa bronca. Era uma tarde ensolarada lá fora, mas encontramos uma forma de nos mergulhar na escuridão, para começar a instalar tudo que havíamos levado para aquela sessão. Acendemos as velas, colocamos a água e o sal, e claro, não esquecemos da ideia do sangue. Aldo e Luí eram os mais empolgados com o assunto. Então decidiram que eles seguraram um indicador, Amanda, Elias, Alex, e eu formaríamos uma espécie de círculo ao redor segurando as mãos. E então começamos com as perguntas. Há alguém aí sim quer jogar com a gente? Qual é o seu nome? Todos nós nos viramos. Isso não parecia um nome. Aldo estava rindo. Ele era extremamente cético e dizia: como podíamos acreditar naquilo que era claro, que Luís quem estava movendo o ponteiro? No entanto, a expressão de terror em Luís indicava que não era o caso. À medida que as perguntas avançavam, fomos conhecendo aquilo com quem falávamos. Nos disse que era um feiticeiro que morreu, queimado em 1749, no que hoje é a Arábia Saudita. Seu nome era Al-Rast. Em algum momento ele nos propôs algo. Disse que para que acreditássemos em sua existência e em seu poder, poderia fazer com que qualquer um de nós gozasse dos luxos que sempre desejamos. Aldo, querendo parecer o único que não acreditava, disse que aceitava. Quero tudo o que alguém pode desejar para ser feliz. Te dou o que você quiser em troca. A tábua, então, apontou para o número 20. Depois soletrou a palavra. Anos. Aldo disse que sim, sem nem entender o que significava. Naquele momento, um barulho muito forte soou lá de fora. Todos nós se soltamos pulando de susto. E eu vi algo mais, apenas iluminado. Pela luz das velas havia algo conosco. Algo que havia chegado para não ir embora. Jamais terminamos a sessão e saímos da tábua. Aquela tarde ensolarada havia se nublado e caiu uma chuva que não me lembro de ter visto na previsão do tempo da TV com as férias. Tentamos esquecer o assunto aquela sessão e ao começar das aulas, como já sabíamos, Aldo não voltou apenas alguns meses depois. Soubemos que seu pai conseguiu um emprego muito bom na prefeitura e que não estava ruim, e bem embora
Aldo nunca tivesse carências, no final teve uma vida bastante confortável. Pôde se dar luxos que antes não se permitia. Graças ao novo trabalho, seu pai investiu para abrir vários negócios no ramo de ferragens e construção. Viviam confortavelmente Curo anos depois. O pai de Aldo adoeceu, morreu deixando os negócios para seu filho e sua esposa. Embora não demorasse para que tudo fosse completamente de Aldo, pois sua mãe faleceu poucos meses depois. Sem razão aparente, disseram que foi de tristeza tão jovem. Aldo começou a levar uma vida de luxo. Carros, casas, terrenos. Ele se afastou dos amigos e mudou. Só manteve contato com Amanda. Os dois sempre se amaram, embora não admitissem com o tempo. Acabaram se casando e não soubemos nada deles por anos, até aquela ligação. De janeiro, dizem que alguém é cético até viver o paranormal na própria pele. E assim, Aldo pague um preço de ter mexido com o oculto. Pois suas interações não ficaram somente naquele dia do Ouija, depois do funeral da cremação. Depois de guardar suas cinzas, nos dirigimos a um apartamento perto do aeroporto. Aldo e Amanda tinham vários que alugavam como parte de tantos negócios. Entramos e nos acomodamos em uma sala linda, em meia-lua, muito confortável. Amanda foi até a cozinha e voltou com uma cerveja para cada um de nós. Irei contar essa pequena parte da perspectiva dela. Suponho que precisamos falar sobre o elefante na sala. Acho que todos sabemos por que estamos aqui, o que invocamos há 20 anos. Voltou para cobrar aquela dívida. Todos sabíamos o que faria certo, porque não acho que fui a única que sonhou com ele nos últimos dias. Eu pessoalmente vinha sonhando com isso. Desde que os 20 anos daquela primeira sessão, não com frequência, mas de vez em quando, como se não devesse esquecer, como se fosse uma dívida. Alex e Elias comentaram que tiveram um sonho recorrente com um ser de preto, muito semelhante ao que vimos fora da funerária. Eles sonharam várias vezes, desde aquele dia até a noite da morte de Aldulu. Por sua vez disse que, assim como eu vi, sonhou aquilo. Azul, o que apenas naquele momento confessamos aos outros, foi que tanto ele quanto eu já o tínhamos visto antes naquele dia, entre as sombras presente. Naquela tarde em que o invocamos, aqui preciso fazer um parêntese. Voltar 10 anos a um encontro, que Luí e eu tivemos. Lu se tornou muito religioso, tanto que em algum momento sentiu o chamado para ser sacerdote, herói, devoto de São Bento. Um santo que, como é bem sabido, ajuda e intercede pelas pessoas quando estão em perigo pelo maligno. Luiz e eu sempre soubemos que o que havíamos trazido, o que havíamos deixado livre naquele dia, estava muito perto de nós. Só nós podemos sentir aquela maldade impressionante, aquela proximidade do mal que jamais poderíamos explicar. Desde aquele dia, pela conversa que tive com Luiz, entendi que ambos nos tornamos mais suscetíveis a fenômenos paranormais, a ver coisas, a sentir presenças. Inclusive a mim, como contei em outro relato, chegaram a grudar entidades. Luiz, por sua vez, sentia-se o tempo todo acompanhado de uma presença. Ela aparecia em seus sonhos. Um homem queimado com bolhas latentes, que pareciam prestes a explodir a qualquer momento. Com o passar do tempo, ele não apenas o via dormindo, mas refletido nos espelhos atrás dele, como se estivesse vigiando a certa distância, sempre sem fazer nada, sempre imóvel. E é que lembrem-se, foram ele e Aldo que tinham as mãos sobre o ponteiro. Foram eles que o trouxeram. Acho que por isso se manifestava mais com ele do que comigo. Quando encontrei Luiz já ordenado, pedi que abençoasse minha medalha de São Bento. Ela tem um sacramental muito poderoso. Prote da ação do maligno, as letras que a compõem fazem parte de uma oração muito poderosa para expulsar seres de baixo astral. A medalha tem uma oração e um ritual especial, com o qual deve ser abençoada e obviamente deve ser feito por um sacerdote. Luiz o fez, percebi que ele também a usava. Alguns anos atrás, fiz uma tatuagem da Cruz de São Bento, quando Lu perguntou: "Você quer se esconder?" E sorriu. "Você já sabe de quê?" Respondi naquele dia. Ele me disse que na fé encontrou escape para aqueles sonhos, para aquelas visões que o aterrorizavam, que na oração encontrou paz e que em grande medida escapar daquilo foi um grande motivo para dedicar sua vida à religião naquele dia.
Jantamos juntos e não nos vimos mais, até agora acompanhados do resto do grupo, estando todos juntos, reunidos no apartamento de Amanda. Ela nos contou tudo sobre os últimos dias de Aldo. Contarei o resto dessa história com suas próprias palavras, de sua perspectiva. Tudo parecia ir maravilhosamente bem para a família de Aldo, desde que saímos da escola. Tudo foi a favor, mas houve algo estranho. Apareceram marcas misteriosas nas costas dele, como se fossem provocadas por queimaduras. Não deram importância. Foi ao dermatologista e disseram que às vezes a pele perde pigmentação por problemas de estresse, mas que não era algo preocupante. No entanto, que estresse ele poderia ter se sua família passa pelo melhor momento? Como vocês sabem, eu continuei em contato. Aldo, não é segredo para vocês que ele e eu sempre nos sentimos atraídos um pelo outro. Então, alguns meses depois, namoramos por alguns anos. E quando ambos tínhamos 20 anos, nos casamos, éramos muito jovens. Mas naquele momento, Aldo já era dono dos negócios de seu pai, que morreu quando ele tinha acabado de completar 27 anos. 18 anos, sua mãe morreu, 7 meses depois, no casamento. Tivemos uma grande cerimônia, uma grande festa, mas sempre houve algo estranho. Nunca na presença de Aldo se conseguia acender uma vela no dia do nosso casamento. Nenhuma vela se acendeu. Não eram velas sagradas ou qualquer coisa do tipo. Eram simples velas aromáticas em casa. Eu não podia acender velas no meu altar. E agora no velório vocês viram as velas. Nunca se mantêm acesas, como se algo não quisesse que uma luz brilhasse para ele. Nunca pudemos ter filhos. Tentamos e tentamos. Fizemos exames no final, só para ter a certeza de que Aldo era estéril. Quando recebemos essa notícia, sua forma de ser mudou muito. Começou a festejar, a se meter em coisas mais pesadas. Parou de ir para casa e, obviamente, começou a me trair. Eu nunca reclamei. Dizia que não importava, que eu o amava. Mas algo se quebrou quando ele recebeu essa notícia. Não sei perder os pais tão jovem, não poder ser pai, a responsabilidade de tudo o que tinha que dirigir. Tudo acabou por consumi-lo lentamente, pouco a pouco. Não sei como aguentamos tanto. Em agosto do ano passado, nos divorciamos. É por isso que este apartamento está mobiliado. Aqui vim morar depois que me separei. Aguentei tudo, aguentei muito. Mas é que realmente o amava quando nos separamos. Ele diminuiu muito as festas. Parecia mais tranquilo. Dizia que me perder lhe abriu os olhos e que queria outra chance. Eu disse que continuaria vivendo no apartamento e que queria vê-lo bem, mas que não voltaria para o seu lado até ver que realmente estava mudando. Ele me deixou umas chaves de sua casa e disse que em algum momento eu iria precisar delas. E sem pensar muito as guardei no meu casaco. Passaram-se meses e ele parecia melhor. A cada vez achei que era a luz no fim do túnel, mas não chegou aqui. Aldo me acordou com uma ligação às 3 da manhã. Disse que algo o havia despertado. Uma voz rouca no ouvido. Ele acordou assustado, viu a sombra de alguém saindo correndo de seu quarto para a sala. Ele tinha uma arma que ficava ao seu lado. Então não hesitou em pegá-la e sair para verificar, pensando que talvez algum ladrão tivesse entrado. Mas teria que ser um ladrão muito bom, porque os alarmes das portas e janelas não haviam disparado. Ele verificou, mas não encontrou nada estranho. Então voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. O resto da noite e de manhã. Liguei para ele por volta das 8 para ver como ele estava. Pensei que iria acordá-lo, mas ele já estava acordado. Me disse que teve uma noite muito estranha, daquelas em que se tenta dormir, mas fica se revirando na cama. Então decidiu começar o dia cedo, fazer exercícios, tomar banho e ir ao escritório para revisar alguns papéis. Pensava que assim, quando chegasse a noite, estaria tão cansado que cairia como uma pedra. Achei um bom plano. Desejei-lhe um bom dia e nos despedimos naquela madrugada. Eu dormia tranquilamente, quando novamente uma ligação de Aldo me acordou. Ele disse que algo estava acontecendo em sua casa, que estava dormindo bem quando um cheiro horrível o acordou. Disse que cheirava como quando se queima cabelo, ou penas de frango, ou coisas assim, um cheiro muito forte que não sabia de onde vinha a área da casa. É um condomínio onde obviamente não há restaurantes ou cozinhas ao redor. E mesmo que houvesse, não acho que às 3 da manhã alguém estaria cozinhando.
Aldo levantou-se, saiu de seu quarto e detectou que o cheiro vinha de dentro da casa. Então dirigiu-se ao andar de baixo. Tudo estava apagado, apenas as pequenas luzes de emergência iluminavam um pouco o lugar. Logo detectou uma luz brilhante ao fundo na cozinha. Uma luz que se filtrava pelas frestas da porta. Era fogo. Algo estava queimando ali dentro. Então correu assustado, pensando que algum forno estaria ligado, ou algum curto-circuito havia provocado um incêndio. Mas quando entrou, viu incrédulo o horror. Perdoe-me por tomar fôlego, mas o que Aldo me disse que viu ainda me aterroriza. Aldo disse que viu que algo estava queimando. Eram os restos do que parecia ser uma ave preta. Algo que não se distinguia bem. Estava envolto em chamas. Havia tanta fumaça que não pôde reconhecer do que se tratava. Ele me enviou um vídeo. Era nojento como pôde. Ele apagou aquela coisa, a jogou no lixo fora da casa. Pegou as chaves do carro e dirigiu até aqui. Quando chegou, o cheiro era muito ruim. Pensamos que o cheiro havia impregnado em suas roupas. Então ele foi tomar banho e eu coloquei sua roupa para lavar e secar. Aquela noite ele dormiu aqui comigo. Se soubesse que seria a última noite que passaríamos juntos, teria o abraçado cada minuto no dia seguinte. Visitei Aldo em sua casa, apesar de ter me mandado fazer uma limpeza no local. O cheiro permanecia nele. Não em suas roupas, ele próprio exalava aquele cheiro de queimado. Não sumia com nenhum perfume. Parecia que emanava de seus poros. Ele parou de ir a lugares públicos e de ir trabalhar pela vergonha que sentia. No dia 22 de dezembro, ele me ligou às 6 da manhã, pediu que eu fosse vê-lo. Disse que era urgente. Eu me preparei e fui para sua casa ao chegar. Toquei a campainha e ele abriu imediatamente. Parecia que estava ali do outro lado da porta. Esperando, ele me abraçou e agradeceu por ir. Disse que algo estava acontecendo, que a noite estava dormindo, quando sentiu que alguém o segurava pelo pescoço. Pensou que era algo que estava acontecendo no sonho, até começar a sentir uma ardência que o acordou. Uma ardência real. Algo estava queimando. Ele levantou-se da cama, mas não viu nada, e quis pensar que era apenas um sonho muito real. Mas quando acordou pela manhã, quando se levantou para ir ao banheiro no espelho, pode ver a marca daquilo que o havia tocado. Foi então que me ligou. Lembro-me muito bem do que ele disse, do medo em sua voz. O tempo se cumpriu. Amanda, ele está vindo atrás de mim. Senti como se uma flecha atravessasse meu corpo. Sacudiu minha mente. Eu disse que não. Que como ele acreditava nessas coisas, que isso era impossível. Embora no fundo, eu tivesse muito medo por ele no fundo. Acreditava que podia ser verdade desde então. Aldo tinha sonhos vívidos. O que estava queimando cada sonho era muito real. Dizia sentir como a pele ardia, e ao acordar sempre encontrava marcas que queimavam, como se realmente fossem queimaduras. No dia 2 de janeiro, ele me ligou, disse que precisava que eu o acompanhasse a um lugar. Eu hesitei um pouco, mas no final concordei. Fomos a um bairro muito feio, perto de um mercadinho chamado Glória. Me lembro disso porque estavam distribuindo o resto de carnes. Estava morrendo de medo na entrada do bairro. Havia um grupo de homens de aparência muito ruim. Aldo perguntou pela senhora Marta e eles disseram onde era, não, sem antes pedir algum dinheiro. Entramos e a casa da referida senhora era a última a do fundo. Tinha gaiolas onde se viam algumas penas como de galo ou algo assim. Aldo bateu e a senhora abriu a porta. Ela tinha uma aparência descuidada, roupas muito desgastadas e um olhar sinistro. Ela ficou olhando na direção de Aldo, disse para entrarmos, mas quase gritou. Você não é bem-vindo, Aldo. Ficou parado pensando que ser a ele. Mas a senhora o puxou pelo braço para levá-lo para dentro. A primeira coisa que ela fez foi perguntar: o que você fez? Ela não sabia, porque estávamos lá, e ainda assim fez essa pergunta no início. Tentamos fazer com que ela acreditasse que não sabíamos o que havia acontecido, mas a senhora sabia mais do que aparentava. Terminamos confessando o que tínhamos feito anos atrás, com detalhes. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois levantou o olhar, olhou fixamente para ele e disse que não podia ajudá-lo, que ninguém podia, que esperava que ele tivesse aproveitado, porque era sua vez de pagar. Aldo levantou-se muito irritado.
pois havia pago uma grande quantia de dinheiro para que aquela senhora o ajudasse. E a única coisa que ela disse foi que não tinha escapatória. Ele saiu correndo daquela casa. Eu me preparava para segui-lo, quando a senhora me segurou pelo braço e disse: menina, aquele ser queimado, aquele demônio vem por ele, mas não hesitará em tirar do caminho quem se interpuser. Ele fez um trato e seu tempo se cumpriu. Saí correndo atrás de Aldo, que já me esperava no carro. Ele dirigiu até aqui, até o apartamento, e me deixou na entrada do prédio. Vi como ele se foi dirigindo a toda velocidade, e naquele dia não soube mais dele às 4 da madrugada. Novamente ele me acordou. Estava chorando. Me disse que já o tinha visto, que uma forte queimação no peito o fez acordar, que correu para o banheiro para se examinar, e lá o viu atrás dele, pelo espelho, fora do banheiro, esperando por ele. Ele o viu se aproximar até ficar perfeitamente visível. Não se escondia mais, mesmo estando na escuridão. Viu seu rosto queimado, a pele caindo aos pedaços e o cheiro de queimado se aproximando. Sua expressão era de escárnio, como se estivesse desfrutando daquela tortura. Não fazia nenhum som. Apenas sorria com aqueles dentes podres, com aqueles lábios que pareciam derretidos. Disse que foi a coisa mais aterrorizante que já viu em sua vida quando aquela coisa deu mais um passo em direção a Aldo. Ele fechou os olhos, mas isso não impediu que aquilo continuasse, se aproximando. Ele sentiu como o tocou, como o queimou, como se fosse um ferro quente. A Adedoro fez gritar e se debater para se defender, mas ao abrir os olhos percebeu que não havia mais ninguém lá. Ele me disse que não aguentava mais e desligou o telefone. Minha única esperança era Louis. Por isso fui procurá-lo. Fui perguntar na vizinhança, porque alguém me disse há algum tempo que ele tinha se tornado sacerdote. Perguntei todos os lados até que encontrei alguém que sabia onde estava. Lembra, Lu, quando fui te procurar? A primeira coisa que me disse foi que tinha muito medo de, quando esse dia chegasse, perguntou por Aldo e te coloquei a par de tudo. E na verdade, pessoa, graças ao Lu, consegui entrar em contato com todos vocês por causa de seu trabalho. Lu conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que acaba conhecendo todos. Ele me disse que nossa alma não nos pertence, que é do Criador. Então não podemos fazer um acordo oferecendo algo que não é de nossa propriedade. Disse que Deus perdoa quem se arrepende de coração, não apenas por sentir a morte se aproximando. Também me disse que há um pecado que não pode ser perdoado: o suicídio, pois não existe oportunidade de arrependimento. Achamos que talvez por isso aquela coisa não pudesse chegar e levar Aldo sozinha. Queria machucá-lo antes, fazer com que fosse insuportável, que atentasse contra sua própria vida, e só assim arrastá-lo para um castigo eterno. Segundo Luiz, precisávamos preparar uma forma de ajudá-lo antes que ele fizesse algo sem volta todo aquele dia. E o seguinte, tentei me comunicar com Aldo. Fui procurá-lo e ele não estava em lugar nenhum. Ele me ligou novamente à noite por volta das 6. Dava para ouvir em sua voz. Ele não conseguia dormir desde a última vez que tínhamos conversado. Também cobriu todos os espelhos do lugar onde estava, pois sempre se via queimado, com uma voz muito triste que mal se ouvia. Me pediu desculpas, disse que me amava e que eu era a melhor coisa que tínhamos conversado. Também cobriu todos os espelhos do lugar onde estava, pois sempre se via queimado, com uma voz muito triste que mal se ouvia. Me pediu desculpas, disse que me amava e que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele, mas que não aguentava mais, parecia uma despedida. E eu disse que tinha falado com Lu, de que me esperasse, que me dissesse onde estava, porque podíamos encontrar ajuda, que eu amava, que aguentasse, que não desistisse. Ele disse que já estava em casa, que me veria pela manhã. O vi cedo em sua casa, estava muito abatido. Levei o café da manhã, que ele gostava, mas era impossível ter apetite naquele lugar, com aquele cheiro terrível que o enchia. Ele tinha marcas que tentava esconder de mim. Conversamos por um tempo. Preparei café, passei o dia com ele, até a tarde. Quando, por mais que eu não quisesse, preparei algo para comer, tentei dizer que tinha falado com Luiz, que buscaríamos uma forma de ajudá-lo, mas ele não parecia se importar quando começou a escurecer. Me pediu para ir embora, disse que precisava ficar sozinho, que nos veríamos em breve e que esperava estar melhor, mais forte. Ele segurou minhas mãos e as beijou.
Disse que era a hora de eu ir, que agradecia por tudo no dia seguinte. Louis me ligou logo de manhã para dizer que estava preparando tudo o que precisávamos levar Aldo a uma igreja em uma cidade próxima. Fui até a casa de Aldo para avisá-lo. Toquei a campainha, mas ele não saiu. Também não atendia ao telefone. Seu carro estava na entrada e de repente senti algo no meu casaco. As chaves da casa. Entrei, não havia mais aquele cheiro ruim. Tudo parecia estar tranquilo. A atmosfera era diferente. Chamei por ele desde a porta, mas não houve resposta. Subi para o quarto e vi a cama arrumada. Ouvi o chuveiro aberto e abri a porta do banheiro. Lá estava ele no chão, banhado de vermelho. Era evidente o que tinha acontecido e gostaria de dizer que ele se foi em paz, mas seu rosto refletia terror. Sua não conseguiu ser apagada, por isso não deixei ninguém abrir o caixão, no meio do choque daqueles momentos que parecem parte de um pesadelo. Quando liguei para a polícia, lembro de ter visto algo no banheiro. Algo escrito no espelho. Eu juro que parecia estar escrito aquele maldito nome que ele nos disse através da Ouija, escrito no espelho. Mas ao contrário, quase como se tivesse sido escrito por dentro. Liguei para localizei todos vocês. E bem o resto da história. Vocês já sabem quando Amanda terminou seu relato. Já não lhe restavam lágrimas para chorar, nem a nós, palavras de consolo que pudessem ajudar. Não soube o que dizer a ela, ainda não sei, por favor. Curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me chamo Jairo. Tenho 76 anos e a vida me ensinou muita coisa, viu? Cresci em Morungaba, cidadezinha pacata, cheia de igreja e de gente beata. Sempre fui um cabra teimoso, nunca dei muita bola para essas histórias de assombração, de alma penada. Principalmente na Sexta-feira Santa, que o povo se trancava em casa com medo do que podia acontecer. Bobagem, Zrenia, eu pensava. Deus é maior que tudo isso. Naquele ano, em 1949, eu tinha 19 anos, uma saúde de ferro e uma mania de desafiar o medo. Todo mundo falava que na Sexta-feira Santa o capeta andava solto, que as almas saíam do purgatório, que era melhor não dar sopa para o azar. Mas eu não tinha medo de nada disso. Queria provar que aquelas histórias eram só para amedrontar o povo. A cidade toda estava em silêncio, as igrejas fechadas, as ruas desertas. O sol se pôs e uma neblina começou a cobrir Morungaba. Foi aí que eu resolvi sair. Tinha uma enamorada chamada Malvina que morava no outro lado da cidade. Peguei meu chapéu e meu casaco e saí caminhando pelas ruas escuras, só com a luz da lua me guiando. Queria ver se era verdade que o mundo espiritual ficava mais forte naquela noite. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir o som dos meus passos na rua. O cheiro de terra molhada invadia o ar e a neblina me envolvia, como se eu estivesse entrando em outro mundo. De repente, ouvi um choro baixinho, vindo da igreja matriz. Era um som de lamentação, de dor, que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Eu, Jairo, que não tinha medo de nada, hesitei. Mas a curiosidade foi mais forte. Me aproximei da igreja e o choro se tornou mais alto, mais desesperador. A porta estava entreaberta e uma luz fraca saía de dentro. Aproximei-me da porta com cuidado para ver o que estava acontecendo. Espiei para dentro da igreja e o que eu vi me fez paralisar. As imagens de santos estavam viradas de costas, as velas apagadas, e no altar, uma figura sombria, vestida de preto, rezava de costas para mim, com uma voz rouca e gutural, quase inumana. Era como se aquela figura estivesse invocando algo, abrindo um portal para outro mundo. Senti um arrepio na espinha, o sangue gelar nas minhas veias. A figura se virou lentamente, revelando um rosto deformado, com olhos vermelhos e brilhantes, como se fossem brasas. Era algo que não era humano. Algo que nunca tinha visto não podia existir. Mas estava ali, diante de mim, a zombar de toda a minha fé, de toda a minha crença. Naquele momento, o medo se transformou em pavor, a coragem em desespero. A criatura sorriu, um sorriso que revelava dentes afiados e amarelados. Um fedor de enxofre invadiu o ar, me fazendo engasgar.
A figura estendeu a mão em minha direção e uma força invisível me puxou para dentro da igreja. Tentei gritar, mas a voz não saía. Tentei resistir, mas era como lutar contra um furacão. Minha fé, que sempre fora meu escudo, se esfacelava como vidro. A criatura me arrastou até o altar e ali começou o horror. As imagens de santos caíram no chão, quebrando-se em pedaços. O crucifixo se retorceu, como se estivesse sendo queimado por dentro. A criatura começou a recitar orações ao contrário, em uma língua que eu não entendia, mas que sentia como uma blasfêmia, uma profanação da minha fé. A cada palavra, a criatura se aproximava mais, seus olhos penetrando minha alma. Senti como se estivesse sendo possuído, como se minha mente estivesse sendo invadida por pensamentos sombrios e impuros. A figura começou a se fundir comigo, nossos corpos se tornando um só. A minha identidade, a minha fé, tudo estava sendo apagado, substituído por uma força demoníaca e avassaladora. Fui encontrado no outro dia na porta da igreja, desacordado, com as roupas rasgadas. Me disseram que eu tinha surtado porque me viram gritando e falando palavras desconexas nas ruas de madrugada. Acharam que eu tinha ficado louco ou que tinha quebrado a quaresma e bebido muito no fim. Só eu sei bem o que eu encontrei.